Oi, gente. Então, nós vamos voltar aqui para nossa aula, tá certo? De citologia. Nós ainda estamos no estudo das células. E hoje nós vamos falar sobre membrana ainda, membranas celulares, tá bom? Nós vimos na aula passada que as membranas, elas fazem transportes, não é isso? Nós vimos dois tipos de transportes, os transportes ativos e os transportes passivos. E hoje nós vamos ver algumas especializações que a membrana ela vai possuir, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que são essas especializações. Além de especializações de membrana, nós vamos estudar também hoje os envoltórios externos que a membrana ela pode ter, tá bom? Esse conteúdo tá na página 36 da sua apostila. Então abre lá para poder acompanhar comigo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver são as especializações de membrana. Nós vamos ver três tipos de especializações de membranas, as mais comuns, tá bom? Que vocês talvez vejam no Enem. Então, vamos lá, vamos começar aqui. As membranas celulares de determinadas células animais, principalmente de tecidos epiteliais, elas costumam apresentar certas modificações ou especializações que possibilitam a realização aprimorada de algumas funções, como adesão, comunicação entre as células e absorção. As principais especializações das membranas são microvilosidades, desmossomos e interdigitações. Então, observem, nós temos três especializações de membranas aqui. A primeira são as microvilosidades, a segunda, desmossomos, e a terceira, interdigitações. Vamos entender cada uma delas. Vamos primeiro começar aqui com os desmossomos, tá bom? O que são os desmossomos? Os desmossomos, eles são especializações de membrana que acontecem para que uma célula que está ao lado da outra célula consiga se unir a essa célula. Ele vai proporcionar uma aderência para que essa célula ela fique ligada a essa outra célula, tá bom? E ela não tenha aí nenhum problema de ruptura, né? Para que essas células elas fiquem tão juntinhas umas às outras, né? Vamos imaginar que cada dedo meu é uma célula. Então eu tenho um desmossomo fazendo a ligação entre essas células, tá bom? Não é só o desmossomo que proporciona essa junção. Eu vou ter tanto desmossomo como interdigitação, embora sejam especializações de membrana diferentes, mas os dois vão garantir que minhas células elas fiquem juntinhas umas nas outras, formando assim como se fosse um tecido, né? O tecido de roupa que nós utilizamos, ele é formado por vários fios. Esses fios eles estão juntinhos, formando um tecido completo. Assim também são os tecidos do nosso corpo. As células vão estar juntinhas, uma a uma ligadas, e os desmossomos e as interdigitações, esse e esse, vai ajudar a fazer com que duas células elas se unam, elas fiquem ligadas umas às outras, bem juntinhas, e elas não se soltem facilmente umas das outras. Vamos ler aqui. Os desmossomos são regiões ricas em proteínas adesivas que proporcionam a aderência de células vizinhas, impedindo a entrada de substâncias estranhas no corpo. São encontradas nas células dos tecidos epiteliais, principalmente. Existem também outras células, mas principalmente nos tecidos epiteliais, que nós vamos conhecer depois em maior detalhe, mais para frente, tá bom? Os desmossomos são regiões que estão na célula. Eu preciso que você entenda que os desmossomos eles estão na membrana plasmática, tá certo? Por quê? Porque a membrana plasmática é aquilo que reveste a célula, né? Uma bolinha sendo revestida por uma membrana. Então, o desmossomo ele vai estar na membrana e vai fazer com que essa célula se ligue à próxima célula que está uma ao lado da outra, para que elas fiquem unidas. Quem faz essa união são os desmossomos, que são regiões ricas em proteínas adesivas. Olha só aqui o formato deles. Eu vou mostrar uma imagem para vocês dos desmossomos. Então, olha aqui essa imagem comigo. Eu tenho uma célula, aqui é uma célula, tá certo? Aqui é duas, né? A segunda célula é essa e aqui é a terceira célula. Então, três células ligadas uma à outra. Elas estão uma do lado da outra.
E aqui é a membrana plasmática delas, né? Que vai revestir a parte externa das células. Aqui é o núcleo das células. Elas estão aí, 3 células uma ao lado da outra. Então, essa junção aqui, ó, essa área onde tem proteínas adesivas, eu vou chamar de desmossomo, vai ligar essa célula nessa, fazendo com que essas células elas fiquem mais juntinhas, né? Elas precisam ficar firmes. Qual o objetivo disso? Manter a aderência das células, para que não fique espaços, né? Porque quanto mais espaço entre uma célula e outra, mais fácil de algum micro-organismo entrar entre essas junções, tá bom? A nossa pele, ela tem muitos desmossomos entre as células. Para quê? Para garantir que os micro-organismos não penetrem na pele e consigam penetrar nossa corrente sanguínea, né? Então, é uma proteção que nós temos na pele. Vários desmossomos juntando nossas células, tá bom? Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá para a apostila. A segunda especialização que nossas células possuem, as membranas das células possuem, são as interdigitações. Vamos ler aqui, página 56. São dobras de membrana que encaixam as membranas celulares laterais das células que estejam lado a lado, aumentando a coesão entre elas. Além disso, aumentam a extensão da superfície celular, facilitando as trocas entre as células e o meio extracelular. São encontradas nas paredes dos túbulos renais, tá bom? Não é só aí, a gente vai ter também outras regiões do corpo, mas aqui é um exemplo. Paredes do túbulo renal, tá bom? Então, eu vou ter aí essas interdigitações na parede do túbulo renal. Como é que acontece isso? Aqui eu tenho uma imagem no microscópio, olha só o desmossomo como é que fica. Aqui é uma célula, aqui é outra célula, e aqui eu tenho um desmossomo, aquelas proteínas adesivas. E aqui embaixo eu tenho uma interdigitação, olha só. Eu vou mostrar uma figura, um desenho ilustrativo. Então, olha só, eu tenho uma célula aqui, outra célula aqui, são 2 células juntas. E as interdigitações é como se fossem aqui, ó, umas reentrâncias que acontecem de uma membrana dessa célula nessa outra célula, para fazer com que elas fiquem mais unidas e também para permitir o transporte de substâncias entre uma célula e outra. Tá certo? Deu para entender? Mais uma imagem, olha só a interdigitação aqui. Eu tenho uma célula, 2 e 3. Uma célula entre 2 outras células. E ela está fazendo interdigitação com as 2 células vizinhas. Tá bom? Isso facilita também a união entre as células, né? A adesão entre as células e também o transporte de substâncias entre elas. E agora nós vamos ver as microvilosidades. As microvilosidades não existem em todas as células, tá bom? Na realidade, dos 3 tipos aqui de especializações que nós estamos vendo, as microvilosidades são aquelas que existem em apenas células específicas do nosso corpo, em algumas poucas células específicas. Poucas no sentido de tipos celulares, tá bom? Não significa que são pouquinhas, 10, 15, não. São milhares de células que possuem isso, mas poucas no sentido de alguns órgãos só que vão ter esse tipo de célula com microvilosidades. São projeções da membrana semelhantes a dedos que ficam na porção apical, na parte de cima da membrana plasmática das células. E para que servem? Elas aumentam a superfície celular. São encontradas em vários tecidos, principalmente no revestimento da mucosa do intestino delgado, certo? Principalmente aqui, ó, nessas regiões. O aumento da área do contato com os nutrientes amplia a superfície de absorção dessas substâncias. São encontradas em vários tecidos, principalmente no revestimento da mucosa do intestino delgado. Então, o intestino é o principal órgão que vai possuir células com microvilosidades. Eu vou mostrar uma figura para vocês entenderem também. Aqui a gente consegue visualizar que essa célula, aqui são 2 células, aqui é uma, aqui é outra. Elas estão juntinhas, ligadas por desmossomos e interdigitações. E aqui, na parte de cima, nós temos como se a membrana dessa célula ficasse em forma de dedos, assim, ó, dando voltas e voltas, tanto de um lado, nessa célula, como na outra célula vizinha. Tá bom? Essas células são comuns de intestino. Para que serve isso? Para aumentar a superfície celular. Eu preciso de absorção lá no intestino, não é assim?
quando eu estou precisando de nutrientes, eu me alimento, como alguma coisa, aí esse alimento ele vai para o meu estômago, depois ele vai para o intestino para ser digerido, e lá o intestino precisa absorver esse alimento muito rápido e mandar esse alimento para o sangue, tá certo? Então é necessário que haja uma área de superfície muito grande dessas células do intestino para que ele consiga absorver uma quantidade suficiente de nutrientes. É por isso que nós precisamos dessas células, porque elas aumentam a área muito maior. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura para a gente poder entender isso. Olha só essa imagem. Aqui é um tubo, como se fosse um intestino, tá bom? Um intestino. O intestino delgado, ele é um tubo pelo qual o alimento vai passando. Se eu pegar um pedacinho desse tubo, eu vou ver que existem dobras nele, que eu vou chamar de vilosidades. E se eu pegar uma dobrinha dessa aqui e ampliar o tamanho, eu vou ver que cada uma das células, aqui está uma célula, ó, ela vai ter microvilosidades na porção de cima da membrana dela. Então, olha só para esse desenho aqui, ó. É como se a membrana ela desse várias voltas na porção de cima. Essas voltas eu vou chamar de microvilosidades e elas vão servir para aumentar a área de absorção. Se aqui tudo fosse liso, nós teríamos uma área bem menor do que quando comparado a uma estrutura como essa, que é toda cheia de dobras, a gente vai ter uma área maior, isso vai fazer com que o alimento ele consiga ser absorvido e enviado para o sistema circulatório de maneira bem mais eficaz. Deu para entender? Isso é bem legal, né? Esse tipo de especialização. Faz com que a gente consiga sobreviver, porque se nós não tivéssemos essa área aqui gigantesca, né, que essas microvilosidades fazem, nós não conseguiríamos absorver a quantidade de alimento que nós precisamos com uma rapidez muito grande. Voltamos aqui então. Então, são esses três tipos de especializações da membrana que nós vamos estudar hoje: desmossomos, microvilosidades e interdigitações. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Vamos agora passar para os envoltórios externos da membrana plasmática. Algumas células apresentam externamente à membrana plasmática estruturas que lhe conferem maior resistência, sem modificar a característica de permeabilidade da membrana. Então, eu tenho aqui a membrana e fora dela eu tenho essas estruturas aí que vão lhe permitir alguma resistência. Essas estruturas estão envolvidas em diferentes e importantes funções, as quais garantem o bom funcionamento da célula. Esses envoltórios são o glicocálice, que é o primeiro que nós vamos ver, e as paredes celulares. O glicocálice, gente, ele é, na realidade, uma estrutura que ele vai sair da membrana. Ele vai estar grudado, acoplado diretamente à membrana, e ele vai ser uma projeção da membrana plasmática, tá certo? Ele tem funções importantes, nós vamos ver agora quais são essas funções. Na parte externa da membrana plasmática de células animais, encontram-se carboidratos ligados principalmente às proteínas integrais. Lembram daquelas proteínas integrais que ficam lá na membrana plasmática junto com os lipídios, os fosfolipídios? Então, eu tenho alguns carboidratos ali ligados a essas proteínas, e o conjunto desses carboidratos ligados a proteínas integrais eu vou chamar de glicocálix. Essa região chamada glicocálix apresenta uma constituição química específica para cada tipo de célula do indivíduo. Então, vejamos, cada ser humano possui um glicocálice de células específicas, tá bom? Isso é importante que você saiba, porque pode ser uma questão do Enem, pode cair isso no Enem. A proteção da célula, ele vai servir para proteção da célula a agressões químicas ou físicas, ele vai proteger a célula. Retenção de nutrientes e enzimas. Esses nutrientes podem ficar presos no glicocálice, fazendo com que a célula consiga depois fazer a fagocitose, que a gente já viu. E por último, que é uma coisa muito importante que o glicocálice faz, que é o reconhecimento celular, agindo durante a identificação de bactérias invasoras pelos leucócitos, na compatibilidade sanguínea e na rejeição de transplantes. Como assim? O que acontece? Aqui tem uma figura mostrando uma membrana de uma célula com esses filamentos saindo aqui. Isso aqui são glicocálices, tá bom? Tem várias células aqui, ó, e cada célula tem os seus glicocálices aqui. Isso serve para reconhecimento celular.
Por exemplo, cada uma das células do meu corpo possui glicocálice e elas se autorreconhecem por causa desse glicocálice. Mas se eu fizer um transplante e transplantar aí um fígado de outra pessoa, as minhas células, elas vão perceber que as células que eu recebi no fígado, elas têm um glicocálice diferente do meu. Por isso que é tão importante a gente fazer exames para ver a similaridade das células de uma pessoa para outra, não é? E do sangue também, para que não aconteça rejeição sanguínea devido à incompatibilidade quando as nossas células identificam que as células que invadiram o nosso corpo, né, teoricamente, elas têm um glicocálice diferente. Acontece muito isso também com bactérias. Quando você é infectado por uma bactéria, os seus glóbulos brancos, eles conseguem identificar que a bactéria ela é estranha porque ela possui um glicocálice nas suas membranas plasmáticas diferentes daqueles glicocálices que nós temos nas nossas membranas, entenderam? Então, ele é uma estrutura que vai garantir o reconhecimento celular, agindo aí na parte também de identificação, né, de organismos estranhos no nosso corpo. Vamos continuando aqui. Um dos exemplos da importância do glicocálice é o fenômeno conhecido como inibição por contato, que ocorre quando as células de determinado tecido estão em contato, inibindo a multiplicação celular. Olha só que legal isso aqui também. Quando as células estão juntas e elas identificam o glicocálice umas das outras e elas sabem que ali existe células semelhantes de um mesmo organismo, elas não se multiplicam, né? Elas ficam aí no que a gente chama de inibição por contato. Mas quando essas células elas não se reconhecem, vamos supor que aconteceu um problema ali, uma mutação, uma pessoa fumante, por exemplo, que acontece bastante, substâncias químicas que podem modificar a interação entre as células. Se acontecer isso, o que é que pode haver? As células elas podem não ter mais um reconhecimento entre si, não vai haver mais inibição de crescimento por contato e essas células vão crescer desordenadamente, podendo gerar um câncer. Tá certo? Olha só, quando as células de certo tecido perdem a propriedade de inibição por contato, né, que é o que acontece com o glicocálice, a multiplicação celular passa a ser desordenada, podendo provocar o surgimento de tumores no tecido afetado, tá bom? Porque as células é como se elas não se reconhecessem mais. É como se de uma hora para outra elas esquecessem que são amigas, né, que vivem no mesmo ambiente. E aí o que acontece? Elas começam a se multiplicar desordenadamente. Uma não reconhece o glicocálice da outra, e elas começam a se multiplicar e gerar um tumor, tá bom? Existem vários fatores que podem causar isso. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, tá bom? Mas é isso que pode acontecer. Então, o glicocálice serve para que as células elas se identifiquem umas às outras e mantenham o corpo em ordem, para que as células não se multipliquem desordenadamente, gerando assim um tumor. Agora nós vamos para as paredes celulares, é o nosso último tópico. As paredes celulares, elas tem a membrana plasmática, né, das células, que reveste as células, e a parede celular, ela fica na parte de fora. Nem todas as células possuem parede celular. Quais são os organismos que podem ter parede celular? Isso é importante. Os organismos que podem ter parede celular são as plantas, que a gente chama de vegetais, os fungos, e as bactérias. Nem todas as bactérias têm parede celular, mas algumas possuem. Então, quem é que pode ter parede celular, Josi? As plantas, os fungos e as bactérias, tá bom? Então, vamos primeiro começar aqui com a função da parede celular. Qual é a função dela? A proteção e a estrutura das células. A parede celular, ela garante para organismos que não possuem esqueleto, como nós, né? Nós temos um esqueleto de osso. Por isso que a gente consegue se manter firme. Mas as plantas, por exemplo, os fungos não possuem esqueleto. Então, as bactérias também não, né? Então, elas só são uma célula. Eles precisam de uma forma no corpo. Quem garante essa estrutura rígida do corpinho deles é a parede celular. Outra coisa que a parede celular faz é proteger esses organismos, tá bom? Contra ataques de outros seres, né? Como, por exemplo, parasitas.
Então, vamos aqui primeiro, vamos conhecer os 3 tipos de parede celular. Primeiro das plantas, depois das bactérias e depois dos fungos. A parede celular vegetal, né, das plantas, ela tem função de manter a forma, como eu falei, proteger, né, e sustentar o vegetal. A composição química da parede celular vegetal apresenta como base a celulose, que é um carboidrato. A gente já viu. A gente já viu que eu até falei para vocês que é com a celulose que a gente faz o papel, lembra? É um polissacarídeo, um carboidrato, que pode estar combinado com outras substâncias dependendo da espécie e dos tipos celulares. A parede celular de cada uma das células de um vegetal, vamos supor que uma plantinha tem 1 bilhão de células, cada célula dela vai ter parede celular, vai ter membrana plasmática, vai ter parede celular, tá bom? Aqui está a membrana plasmática. Imagine que aqui é a membrana plasmática de uma célula com os fosfolipídios, olha só. E logo acima eu tenho aqui, ó, parede celular. E de que vai ser composta essa parede celular? Vai ser composta de uma parede primária. Aqui está a membrana plasmática. E aqui eu tenho uma parede primária, que é composta por... ela é relativamente fina, flexível, e possibilita a expansão de células jovens. Ela é mais larga do que essa daqui de cima. É constituída pela mesma quantidade de celulose, hemicelulose e pectina. Então, essa parte aqui de cima, a primeira porção aqui da parede celular das plantas, ela que a gente vai chamar de parede primária, ela vai ter 3 coisas. Ela vai ter celulose, como a gente já viu, ela vai ter uma outra substância chamada hemicelulose, que parece com a celulose, e vai ter proteínas chamadas de pectinas. Depois, nós vamos ter na parte de cima da parede celular a lamela média, tá? Lamela média. Essa lamela média, ela vai ser uma camada mais externa, ela vai ser produzida primeiro e depois vai ser empurrada pela parede primária e vai ficar na parte de cima. E ela vai ser composta de quê? Apresenta pectina, que é aquela proteína que tem ação cimentante, garantindo a aderência entre as células. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma lamela média, que vai ser composta de pectinas, e uma parede celular primária, que vai ser composta de celulose, hemicelulose e pectina. Algumas partes da planta ou alguns tipos de células, certas células que não vão crescer mais, em determinadas áreas que a planta não cresce mais, elas vão apresentar ainda uma parede secundária que vai estar abaixo da parede primária. É formada depois da parede primária e é bem resistente. Apresenta grande quantidade de celulose, mais do que a parede primária, a secundária vai ter mais celulose, além de outras substâncias. Então, ela vai ficar entre a parede primária e a membrana plasmática, tá certo? Ela vai ficar aqui no meio. E ela é mais resistente porque ela tem mais celulose, tá certo? Vai estar presente nos vasos condutores, a gente vai ver depois o que é isso. E vai estar aí nos tecidos da casca da árvore, né? Porque a casca da árvore, ela é morta, aquelas células ali estão mortas, fazendo somente uma proteção da árvore, né? Contra invasores, contra formigas e etc. Mas ali estão células mortas, mas que ainda possuem parede celular, vai estar cheia de parede secundária, formada aqui por uma grande quantidade de celulose, essa casca da árvore que a gente utiliza para fazer o papel. Agora nós vamos ver a parede celular bacteriana. A parede celular bacteriana ela é composta por um outro tipo de substância. A gente viu que a das plantas tem muita celulose, né? Já a das bactérias, ela vai ter um outro tipo de carboidrato que eu vou chamar de peptidoglicano. Tá bom? Peptidoglicano, tá aqui, ó. Então, na parede celular das plantas eu tenho celulose e na parede celular das bactérias eu vou ter peptidoglicano. É uma rede de polímeros de açúcares modificados, né? Carboidratos modificados interligados com proteínas. Eu tenho no peptidoglicano carboidratos e proteína, tá bom? Na celulose não, a celulose eu só tenho carboidrato, mas aqui eu vou ter carboidrato e proteína. Só que eu quero que vocês lembrem que na parede da célula vegetal eu vou ter celulose em grande quantidade, mas eu também vou ter um tipo de proteína, né? Que a gente viu.
a gente também vai ter as pectinas. Mas aqui não, aqui a gente vai ter uma estrutura só, chamada peptídeo-glicano, que é uma mistura de carboidrato com proteína. Uma coisa importante que sempre cai também nas provas, inclusive nas provas do Enem, é a diferença de dois tipos de paredes celulares de bactérias. Imagina que eu tenho um grupo de bactérias aqui e um grupo de bactérias aqui. Esse grupo possui um tipo de parede celular. E esse outro grupo possui outro tipo de parede celular. Esse grupo daqui, da esquerda, eu vou chamar de gram-positiva. E esse grupo da direita eu vou chamar de gram-negativa. Por que a gente chama gram-positiva e gram-negativa? Eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu vou ter dois tipos de paredes celulares. Há um grupo de bactéria que possui parede celular chamada gram-positiva e um grupo de bactéria que possui parede celular chamada de gram-negativa. Qual é a diferença entre essas duas bactérias? Observem aqui nessa imagem. Eu vou ter a bactéria gram-positiva, que vai possuir uma membrana plasmática normal, como toda célula, como a gente já viu, e em cima dessa membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular composta única e exclusivamente de peptidioglicano, que é aquele carboidrato, né, com uma junção de carboidrato com proteínas. Já essa daqui de baixo, a gram-negativa, ela tem uma parede celular, tá bom? Ela vai ter membrana plasmática, ela vai ter a parede celular dela bem fininha de peptídeo-glicano, não é grossa como essa de cima. Ela é uma parede celular bem fininha, tá aqui, ó, esse lilás, com peptídeo-glicano. E acima da parede celular de peptídeo-glicano, essa bactéria, ela tem uma membrana externa. Aqui não tem uma membrana plasmática, depois eu tenho a parede celular fininha, e em cima da parede celular, ela tem uma membrana externa, formando como se fosse uma membrana plasmática, muito parecida. Ela tem fosfolipídio, ela tem proteínas, olha, transmembranas, e ela possui também lipopolissacarídeo na parte externa, que é uma mistura de lipídio com carboidrato. Então, ela é bem mais complexa. A bactéria gram-positiva, não é? A da esquerda, que eu falei, o grupo de bactérias da esquerda, elas possuem uma parede celular bem espessa, bem grossa, mas ela é formada praticamente aí, composta exclusivamente por peptídeo-glicano, tá bom? Diferente do grupo da direita, que são as bactérias gram-negativas, que vão possuir aí uma parede celular composta de peptídeo-glicano, numa espessura mais fininha, e também, além disso, ainda vai ter uma outra membrana em cima do peptídeo-glicano. Isso vai garantir para ela uma maior resistência. Resistência a quê? Resistência aos remédios que nós utilizamos contra bactérias, tá certo? Porque elas conseguem enganar o nosso corpo de maneira mais fácil quando comparado a essas bactérias aqui. Como elas têm uma membrana por cima da parede celular, muitas vezes essa membrana ela vai facilitar, né, que essas bactérias entrem no nosso corpo e causem mais danos do que quando comparadas às gram-positivas. Por exemplo, existe um antibiótico chamado penicilina, e a penicilina é um antibiótico muito eficaz. Para quê? Para quebrar a parede celular de bactérias. Como a parede celular das bactérias gram-positivas, elas estão externamente, né? Elas estão bem visíveis, porque elas são bem espessas e tem muito peptídeo-glicano, a penicilina ela consegue quebrar tudo isso aqui e a bactéria acaba morrendo. Já que, nesse caso aqui, a penicilina não consegue, porque tem uma membrana em cima da parede celular que ela precisa degradar. Então, a penicilina não tem o mesmo efeito, ela não faz efeito para as bactérias gram-negativas, e assim são muitos remédios que fazem efeito contra essas bactérias gram-positivas não fazem para as gram-negativas, tá bom? Agora nós vamos ver a parede celular fúngica, que é um pouquinho diferente. A gente viu que a parede celular dos vegetais é composta de celulose, principalmente hemicelulose e pectinas. A parede celular das bactérias é composta principalmente de peptídeo-glicano, não é? Sendo que as gram-positivas elas possuem apenas peptídeo-glicano e as gram-negativas possuem peptídeo-glicano e uma membrana extra na parte de cima. E a parede dos fungos, que é composta. A parede fúngica é complexa e qual é a substância que predomina na parede celular dos fungos? É uma substância chamada quitina.
A quitina também é um carboidrato, é um polissacarídeo, parecido com a celulose que está lá na parede vegetal, mas é um pouco diferente, certo? Porque ela apresenta nitrogênio na estrutura dela. Na celulose não existe nitrogênio, existe carbono e hidrogênio, e na quitina a gente vai ter ainda o nitrogênio. Além da quitina, a parede dos fungos pode apresentar diferentes carboidratos e proteínas, variando entre diferentes espécies. Então, a parede do fungo, ela vai ter quitina, carboidratos e proteínas diferenciadas que vão variar os nomes desses carboidratos, os nomes dessas proteínas variam de acordo com a espécie do fungo que eu estou trabalhando, tá certo? Se é um cogumelo, se é um bolor, se é um fungo de ambientes terrestres, se aquáticos, enfim. Dependendo do tipo de fungo, vai variar a constituição da parede celular dele. Mas todos eles vão ter quitina, tá certo? Você tem que lembrar disso. Na parede celular, isso é questão de prova, viu? Na parede celular dos vegetais, eu vou ter principalmente celulose e pectina. Na parede celular das bactérias, eu vou ter principalmente peptidoglicano, não é? Sendo que as gram-positivas possuem só peptidoglicano e as gram-negativas possuem peptidoglicano e membrana. E na parede celular dos fungos eu vou ter principalmente quitina e alguns carboidratos e proteínas diferenciados. Beleza? Para casa, o que é que vocês vão fazer para casa? Atividade.